Padre Fábio, tenho medo de Deus. Nunca o vi como um pai amoroso. O que posso fazer? Interessante, né? A experiência que a gente faz de Deus, ela é histórica. Ela depende muito do que a gente é, da maneira como nós fomos tratados. É interessante porque muita gente tem uma dificuldade. Acho que eu vou ficar em pé melhor, não é? Hoje eu tenho que pensar no povo que está aqui também. A nossa experiência de Deus, ela passa muito pelos nossos conceitos humanos. Quando você diz, por exemplo, para uma pessoa, Deus é Pai, imediatamente ela vai lembrar o que significa Pai para ela. Se eu falo, Deus é pedra, ela vai se recordar do significado que a palavra pedra tem dentro dela. Se eu digo que Deus é Pai, ela imediatamente vai associar com o Pai que ela tem. Você já imaginou, por exemplo, se esse pai que esquartejou os 2 filhos, se ele tem mais um? Quando esse menino escutar que Deus é Pai, ele não vai ter a menor graça para o lado de Deus, porque a imagem de pai está deturpada. Então é interessante porque quando você diz que você tem medo de Deus, você precisa primeiro entender, ou até mesmo reconhecer, o que você compreende como Deus para ter medo dele. Será que é a expressão pai? Será que o seu pai não foi amoroso o suficiente para você poder dizer feliz que Deus é pai? O meu foi o contrário. A minha experiência de pai foi tão positiva, mesmo que o meu pai tenha cometido erros na vida, eu não tenho outra lembrança do meu pai senão um homem amoroso. Eu não tenho outra lembrança dele. Por isso que eu tenho uma facilidade imensa de falar que Deus é Pai. Aliás, o meu último CD Vida, ele é marcado por isso. Ele fala de Pai do início ao fim. Crer que Deus é Pai. Então, às vezes, minha filha, o que você precisa fazer? É corrigir um pouco do significado de Deus dentro de você. Tem uma experiência, a experiência religiosa, ela é feita sempre a partir de 2 aspectos. De um Deus tremendo que nos causa medo, ou de um Deus fascinante. Eu prefiro o Deus fascinante. Aquele que nos olha, que nos causa alegria de ser filho dele. Um Deus que é capaz de nos amparar no momento da nossa fraqueza. Um Deus que é capaz de nos amparar no momento da nossa dificuldade. E se a sua experiência com seu pai não foi positiva a ponto de você pensar Deus como pai, pense-o como mãe. Não é nenhum problema. Somente não passe pela vida carregando essa ideia de que Deus é bravo, de que Deus é violento, de que Deus não é amor. Não. A hermenêutica, a interpretação que Jesus faz de Deus é essa. O meu pai é amor, não é outra coisa. E a coisa mais bonita que tem é a gente reconstruir o significado das coisas. É a gente redescobrir o que estava antes escondido, o que ficou ali por causa da poeira do tempo. Às vezes a vida vai colocando tanta poeira sobre as coisas. Retira essa poeira. Descubra que Deus te ama. E comece a partir de coisas pequenas. Comece a partir daquilo que você considera pequenininho demais. Mas é ali que Deus vai poder ter a oportunidade com você. Comece a se olhar com um pouco mais de carinho. Comece a se olhar com um pouco mais de esperança. E comece a alimentar dentro de você essa certeza. Deus não desiste de nós. Deus continua acreditando em nós. Só quem ama continua acreditando, continua esperando, mesmo quando o outro faz tudo errado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença, obrigado você que está sempre conosco. E derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.